Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto e Negócios. E essa noite estou aqui na Álvares Marçal Infra com o sócio Marcos Pinto, também professor de Engenharia Naval da disciplina de Portos da Escola Politécnica da USP. Marcos, prazer estar com você aqui na tua casa, né? Prazer em revê-lo novamente, porque eu fui aluno dele de Engenharia Naval. É mesmo! E, bom, essa semana a CMA ela anuncia a aquisição da Santos Brasil em meio a uma crise de capacidade em Santos. Que semana agitada, né? Exato. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre esse assunto, né? Acho que vamos começar por capacidade. A gente está discutindo já há um bom tempo em Santos as diferentes óticas, né, da crise de capacidade versus o nível de serviço, principalmente no mercado de contêineres, obviamente, não estou me atendo aos outros mercados. Como é que você enxerga essas diferentes narrativas da demanda apertando, né, pressionando a capacidade nos terminais de contêineres em Santos? Eu acho que a grande discussão que existe, né, são diferentes pontos de vista. Eu não sei os números exatos de ocupação de Santos hoje, mas certamente tem a turma que opera terminais, que está lá, que diz que tem capacidade, a turma que quer entrar e está faltando capacidade, principalmente quem enxerga os níveis de serviço. Tem dois níveis de serviço, vamos falar dos dois. Uma coisa é atendimento portuário, outra coisa é perda de escala, atraso e tal. Então, eu não sei se há falta de capacidade ou não. Certamente há falta de capacidade no olhar de um armador, se o armador estiver pensando em fazer um sistema hub and spoke mais eficaz no Brasil, né? Ou seja, botar navios grandes que escalam o porto, um único porto na costa brasileira, talvez dois se estiver descendo no norte da Europa, e atender os outros portos por um serviço, não vou dizer cabotagem, que tem um dwell time muito grande, acho que a solução tem que ser mais ou menos feeders para os principais portos, e aí sim, linhas de cabotagem. Então, quer dizer, a hora que um cara desse quer concentrar volumes num porto como Santos, e todo o container vai movimentar dois navios diferentes, né, certamente falta capacidade. Agora, para quem está olhando para o negócio como foi nos últimos 70 anos, 70 não, né? 40. Não, está vendo carga gateway com um pouco de transbordo, de, sei lá, 25%, 30%, e para esse tipo de projeção não falta capacidade. Então são dois pontos de vista diferentes, né? Não fora, naturalmente, tem questões de que o ativo de infraestrutura só se paga se for muito utilizado. Qualquer dono de ativo de infraestrutura quer diminuir o investimento, aumentar a ocupação para maximizar rentabilidade, retorno no capital. O que me chama a atenção assim, o ponto crucial é o equilíbrio entre o nível de serviço pelo lado marítimo do armador, né? E a gente sabe que depois da pandemia, com toda as repercussões no mercado de frete, né? E vem acontecendo, eu já venho mencionando, vem acontecendo alguns eventos, a questão do Canal do Panamá, apesar de não afetar tanto a logística da costa leste sul-americana, mas a questão do Canal de Suez,
A questão da guerra, né, lá entre Israel e a Palestina, desviando as rotas dos navios por baixo da África. A questão climática, né? A gente vem, o Porto de Santos vem fechando a barra muitas vezes em função de fog, em função de swell, ou seja, essa chacoalhada na estrutura de recepção dos navios vem atrapalhando os fluxos de caixa dos armadores. Por outro lado, você tem, como você mencionou, do lado do terminal, uma preocupação de ter a capacidade máxima plausível, né? Eu faço um cálculo de 80%. Hoje, um terminal de container, você consegue operar ele bem com 80% de capacidade. Aí nós estamos 80% das horas calendário, o berço está alocado. Tudo, né? Quando a gente fala de 80%, eu tenho que medir berço, eu tenho que medir pátio e eu tenho que ter capacidade de gate, né? De entrada e saída de caminhão. Agora, veja, esse próprio conceito de capacidade, né? Eu acho que esse índice de ocupação é um pouco alto se o terminal for verticalizado. Então, o dono do terminal, que não tem braço na navegação, ali é o gerador de caixa dele. Existe um nível de ocupação que deve ser mais alto. Ele é um centro de custo, não um centro de receita. Não, ali ele é um centro de receita, né? O não verticalizado. O não verticalizado. O não verticalizado. Quer tirar o lucro daquilo. Tirar o lucro é da máxima utilização. O armador, por outro lado, quer dizer, quer que consiga fazer os melhores casamentos, dê o melhor dwell time e com isso roubar a carga do competidor, né? Porque se ele oferecer um dia a menos, porra, ele vai roubar 40% da carga do concorrente. Do amigo. Então, são dois índices de ocupação ótimos, diferentes de quem é o dono. Não sei quanto que está hoje. Eu entendo. Você acha que está 80%? A BTP com certeza bateu esses 80%. A gente teve eventos aí, né? Nós estamos sem 2 berços de operação, 3. Eu sei lá quanto que a gente vai considerar. Itajaí, Porto Nave. Recentemente a gente teve... E aí, obviamente, a demanda pressiona os terminais que estão operando. Mas mesmo assim, você mencionou a questão das omissões, né? Então, certo. As omissões, acho que tem muito mais a ver com esses acontecimentos internacionais. Quando eu penso, ou o armador gerenciando a melhor utilização da frota, né? Porque aí nós estamos falando, ele, dono do ativo de infraestrutura que é o navio, é a mesma coisa que o dono do terminal olhando para o terminal, ele quer dar a máxima utilização. Eu não sei o quanto, quer dizer, não sei se tem estatística disso, o quanto que omissão de escala, atraso, isso é decorrente da gestão do armador, da máxima utilização do ativo, e a gente não tem uma coisa super constante, né? Cada semana o volume varia. Você bota uma capacidade, você não compra geladeira para o dia de Natal. Então, quando ocupa o navio, o cara pegou um lote maior do cliente que é bom dele, escuta, pula aquele porto. Não, mas tudo bem, mas deixar para trás a carga. Cara, tudo bem, meu navio está ocupado. A gente pode concluir, então, podemos aferir ou entender que o serviço que antes era perfeito, respeitava as escalas, era reloginho, hoje ele segue mais uma linha comercial. Não, eu não estou dizendo que esse é o único efeito. Certamente tem um efeito imprevisibilidade, né? Olha, o mundo hoje em dia... Condições climáticas, guerra... Isso. E muitos portos para se escalar, muita chance de dar ruim em algum lugar e justamente a hora que você concentrar o serviço, fizer um hub, um navio fazendo uma única escala aqui, uma única escala lá, 2, essa coisa de omissão de escala não vai poder acontecer, né? Na verdade, a omissão de escala é a tentativa de colocar de volta no que deveria ser a escala original. Mas isso é uma coisa... E aí eu estava até discutindo no último programa que eu recebi os exportadores, né? Tanto do algodão como... Se eles estariam dispostos a pagar por um serviço melhor, que entendendo falhasse menos. Exato. Então, essa discussão é legal e entra justamente na verticalização, poder de mercado, exercício do poder de mercado ou não, né? Por que não? Aparece um chinês com um shuttle service
Xangai Santos. Bom, o preço subiu, o armador começou a cobrar muito caro, está super concentrado no mercado, ele vai lá e bota o navio e ele não precisa nem ser frequência constante. Regular. Ele pode colocar quando ele quiser. E avisa, o pessoal, estou aqui, estou indo para Xangai, chego lá em 30 dias. Pronto. Vai encher de container. Então, isso seria um dos contrapontos com relação... No final, é o que o café está fazendo, mas sem usar container, né? Usando Breakbook. o breakbook. Foi a iniciativa em São Sebastião, teve embarque de café em breakbook. Para, obviamente, usar como paliativo a essa crise de capacidade em Santos. Mas, enfim, essa crise de capacidade, e no meio dessa crise a gente se depara com um anúncio da CMA na aquisição da Santos Brasil, ativo que estava sendo, obviamente, estudado por vários outros players. Né? Olha quem ganhou, né? Olha quem ganhou. E eu não estava apostando neles. Quem dormiu no ponto. É isso. E pagou R$15, acima de R$15 a ação da Santos Brasil, né? Obviamente do Grupo Opportunity. As danças das cadeiras, né? Eu estou brincando, usando nos bastidores o termo do Game of Thrones do setor portuário em Santos, né? E nesse Game of Thrones, em que você tinha 2 bandeiras brancas, né? A DP World e a Santos Brasil, não verticalizado, só para a gente contextualizar para o nosso espectador, e na outra margem um terminal verticalizado, obviamente com os 2 maiores operadores mundiais de container, a Maersk e a MSC, TAL, né? E EPM Terminals como sócios. Quando passa a ter um terceiro verticalizado, né? E os 3 maiores do mundo, né? Na linha de MSC, Maersk em segundo e a CMA em terceiro. Eu tenho a impressão que o mercado brasileiro é o mais concentrado que tem, né? Eu os tenho, 3 principais terem... Eu tenho tentado analisar esse nível de concentração versus outros lugares, né? Porque o setor portuário, a atividade portuária já é concentrada naturalmente, né? A gente pega aquelas máximas de uma indústria que é capital intensiva, ela tende a ter um comportamento mais concentrado diferente do varejo, né? Mas aqui, claramente, você tem a disputa dos 3 maiores operadores de contêineres do mundo, agora com posições em terminais, sendo que 2 deles são casados no mesmo terminal, né? Como é que você entende que vai ser agora essa nova geopolítica de mercado? Lembrando que a CMA faz parte de uma aliança, né, que é a The Ocean Lines, que comunga, né, que tem code share com a COSCO e a Evergreen. A Santos Brasil, ela opera Maersk e a Hapag, né, com a sua terceira aliança, que é o long tail aí dos outros operadores de container. Com a CMA controlando agora o terminal, eu entendo que ela vai tirar volume da DP World, né, da aliança, deve levar isso para a Santos Brasil. Como é que fica essa dança das cadeiras nos terminais e o novo posicionamento da DP World, né, e da Maersk tendo um concorrente assumindo o terminal? Eu acho que em termos de tamanho desses 3, certamente um armador ficaria de fora, porque não teria condição suficiente de atracação, né? Se os armadores proprietários de terminais exercerem algum poder de mercado em termos de... Mas no final, nem que eles não exerçam poder de mercado, quer dizer, eles vão escolher as melhores janelas para fazer casarem os seus navios, né? Acho que ele não pode proibir a entrada de qualquer um numa janela vazia, eu tenho a impressão que isso deve ser mais difícil. Algum dos armadores vai ficar mal atendido, não vai conseguir concentrar carga num terminal e vai ter que se dividir em outros terminais, e a chance de sair um STS-10 aumenta muitas casas. O curioso é o seguinte, né? A gente teve MSC e Maersk tentando comprar, a gente escutou disso, acho que a Sim, CSI também. o burburinho de mercado não faltou essas...
E agora estão com todas as fichas para fazer sair o STS-10 nessa... E eu fico pensando, né? E talvez a estratégia do pessoal falou, olha, esse preço aqui está muito caro, eu vou turbinar o STS-10, esse negócio para frente, eu tenho uma solução, ou de repente chego num preço negociável, né? Só que aí tinha um terceiro que estava quieto por enquanto, que foi lá e crau. Eu tive fazendo uma conta aqui, né? O quanto o pessoal pagou, eu já não me lembro o número aí, eles compraram agora 49% por... 6,2, 6,3 bi. 6,3 bi é a conta do Enterprise Value, né? Eles compraram 49%, 3... Não, pagaram 6,2, tá. 6,3 pelos 48% de controle. De fato, 6,3 bilhões de reais, 1 bilhão e 200, sei lá, de dólares. Se eu fizer a conta, o mercado brasileiro tem 11 milhões de contêineres, um frete médio de 6 mil dólares, uma margem líquida desse negócio de 10%, descontado a 10 anos, esse mercado vale 60 bilhões e eles pagaram, vale 60 bilhões, 40 bilhões, eles pagaram por 15% do mercado de navegação. Então agora eu pensar, esquece o valor do terminal em si, né? Se esse terminal me permite capturar 15% de market share... Verticalizar 15% de market share. Eu nem sei se eu vou verticalizar, né? A verticalização é outra coisa. Se eu consigo, por causa disso, roubar 15% de volume da Maersk e da MSC, essa conta valeu a pena. Sim. Além disso, eu vou ganhar dinheiro com operação portuária. Claro. Além disso, eu vou transformar a minha operação mais eficiente. Porque eu vou... E os níveis de verticalização vão em outros níveis, né? Alcançam outros mercados. A CMA, ela já investiu no mercado aéreo. Né? Não sabia. Investiu no mercado aéreo, vem comprando alguns freight forwards e capilarizando a sua ação até o end-to-end. Né? DP World fez a mesma coisa, investiu numa empresa para fazer essa logística do door-to-door. A Maersk vem fazendo. A Santos Brasil criou o slogan do porto ao e-commerce, justamente utilizando os CLIAs que elas têm nas duas margens e entregando o clube do vinho na sua casa com a revista. Né? Quando a CMA adquire um ativo como esse, que já tem esse nível de capilaridade, entrando no nível do terceiro e do quarto PL. É verdade. Né? Ou seja, além da operação portuária estrito senso, ela dá um gol de estratégia, não só capturando esse mercado que você acabou de mencionar, mas... se tornando um player relevante, mais relevante no Brasil, porque ela estava muito afastada do segundo colocado. Exato. Né? E aí está a Mercosul Line para atender esse mercado de cabotagem feeder, como você mencionou também. É uma chacoalhada, né? É um Game of Thrones de fato. Né? Eu lembro no começo da temporada, cada episódio morria um personagem principal. Mas... É engraçado, né? Os dois grandes deviam estar mais ou menos confortáveis. O seguinte, escuta, se eu compro Santos Brasil ou o outro compra, tanto faz, porque eu me arrumo aqui, pego a BTP, brigo contra um STS-10... Vai ter capacidade na DP World agora, né, obviamente. Isso. Para você entender como é que a Cosco vai se comportar, mesmo tendo na mesma aliança que a CMA, como é que vai ser o comportamento do resto da aliança de navegação, se vai migrar de fato para Santos Brasil ou se vai continuar, obviamente, na DP World. Mas é um Game of Thrones interessante de analisar, né? Cara, mudou as cadeiras completamente. Agora é engraçado que é outro nível. O mercado de capitais vem conversando, obviamente também acessa você para receber opinião técnica de como é que é essa das cadeiras. Com certeza tudo que a gente falou até a semana passada reseta e agora vamos ver como é que vai ser o novo comportamento dessa disputa, né, do mercado container na costa sul-americana, leste sul-americana, né, especialmente Brasil e obviamente o Porto de Santos. Mas vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Boa noite, sejam bem-vindos ao
segundo bloco do Porto e Negócios dessa noite. Hoje eu estou com o Marcos Pinto, sócio da Álvares Marçal Infra e professor de Engenharia Naval da Escola Politécnica da USP. Onde o Tércio foi meu colega. A gente abordou extensamente essa questão do novo mercado de container no primeiro bloco. Eu queria estressar um pouco mais a questão do nível de serviço, né, dos exportadores, né? Lembrando que eu tive alguns programas atrás com a turma do café e do algodão, né? O Heron e o Breno. E a grande queixa desse setor era a questão da previsibilidade da operação, né? Eu até comentei no primeiro bloco se eles pagariam por um serviço premium, né? No final como você oferece serviço para o mercado né, sendo aqui um pouco usando uma analogia da gastronomia, do fast food a um restaurante premium, né? Um restaurante que você é atendido com outro nível de serviço. Na tua visão, como é que o quanto que esse mercado exportador tem ou não? É curioso, né? É curioso. Previsibilidade. O advento do container foi o que possibilitou a indústria just in time e essa revolução das trocas mundiais, especialização, globalização, blá blá. É curioso o café, o algodão reclamando de previsibilidade, porque eles vão ficar bravos comigo se eu falar que são commodities, não são, tem 200 tipos diferentes, está certo e tal, mas não é uma carga de altíssimo valor agregado como é tantas outras que vêm dentro do container, como pneu, como as peças automobilísticas, como o brinquedo das crianças e os eletrônicos e tal. Essa carga deve sofrer muito mais com essa falta de previsibilidade do que o café. Mas acontece que eles não são tão grandes e tão unidos, né? Então, não estou tirando razão do pessoal, o pessoal está absolutamente correto, porque o nível de serviço tem sido muito ruim, com muita omissão de escala e em função dessa saturação de terminais com esse monte de acidente que a gente teve e a variabilidade climática. Então... E guerra ainda. E guerra. Porque esse movimento das escalas europeias terem que passar por baixo da Europa. Isso. Para fugir do conflito no Oriente Médio. Você precisa de 2 vezes mais navio. Exato. E o ciclo de viagem do container também aumenta, enfim, tudo. E aí tudo encarece como você fez. Exato. E quem sabe teve algum movimento coordenado de sucatear um monte de navio, não sei. Mas a dor de cabeça que isso causa para a indústria de alto valor agregado, para pouca indústria que a gente tem nesse país, que depende muito da importação para montar suas cadeias, esse pessoal muito mais prejudicado, né? Então, eu fico pensando que parte do nosso custo Brasil é custo de estoque que esses caras têm que ter, porque, escuta, como é que eu não vou ter carga para se o navio falhar uma semana ou 2, pelo menos? Eu digo, por exemplo, a indústria automobilística sofre muito na importação de peças, né? Eu tenho um cliente do setor automobilístico que me ligava desesperadamente, assim, preciso liberar um container porque senão a fábrica vai parar. Não, cara, o custo, uma estimativa, custo médio de carga dentro do container, custo de capital, sei lá, custo de equity, 15%. Se essa carga atrasar uma semana, não tem como uma solução de logística ganhar de uma que demora uma semana a mais. Não tem como, cara. Então, esses armadores, na hora que estão discutindo essas cadeias, um dia de diferença faz toda a diferença para o cara mudar daqui para lá. Então, o efeito é fulminante. E, cara, e a gente é um país excêntrico, né? Somos um país excêntrico. O custo Brasil não é só o custo da nossa dificuldade de fazer as coisas, é o custo de estar longe para Chu. A gente tinha que ter uma cadeia de fluxo muito melhor para contrabalancear essa excentricidade, né? Sim. Então, eu acho que isso é fundamental para o nosso país. E aí tem outros conceitos, né, do nearshoring, enfim, a gente resgatar a reindustrialização brasileira
como forma de mitigar essas... Mas veja, né, que a indústria brasileira sempre vai precisar da importação. Sim, sim. A gente não vai fugir desse problema, porque ó, você parar a peça, o carro inteiro, porque está faltando um parafuso, é o mesmo problema, né? E aí quem é que paga a conta de gerenciar estoque? Quer dizer, o quanto que algum consultor entrou na gestão da empresa e falou, acho que pode reduzir esse custo aqui, né? Meu filho, vem aqui, senta aqui, deixa eu te contar como isso aqui funciona. Pois é, essa redução de estoque, de custo de estoque, custou muito mais, né? Porque entregou na mão do setor portuário toda a responsabilidade de gestão da sua cadeia de valor, né? Isso. Né? E aí pegando esse gancho, né, de quem paga essa conta, né? Se é o dono da carga, eu até tinha pensado alto aqui, né? Será que o governo, né, ou a autoridade portuária, ou o poder concedente, no caso, obviamente, dos portos públicos, estariam dispostos a pagar parte dessa conta por buscar eficiência? Eu acho que certamente vale a pena, ou seja, se o valor econômico de deixar o sistema todo menos ocupado, eu acho que paga essa conta. Hoje em dia paga essa conta. Navios menos ocupados e terminais menos ocupados. Eu acho que essa é uma conta que... Na verdade, só para não trazer uma semântica de que eu quero diminuir a ocupação. Não. Eu preciso trabalhar com um nível de serviço maior. Exato. E para isso, claro, a minha taxa de ocupação tem que ser um pouco menor, né? Primeiro é encontrar... Eu tenho uma indústria volátil por natureza, essa volatilidade precisa de uma margem de capacidade para dar conta dela quando os ciclos oscilam. Eu tenho que ter capacidade extra disponível que seja remunerada pelo meu modus operandi atual. Isso. O preço vai aumentar. Para atender o pico. O preço do serviço marítimo e portuário vai aumentar em decorrência disso. Quem paga essa conta? Podemos dividir entre o dono da carga, que é o cliente final, Sim, no final do dia, e as modelagens dos novos arrendamentos? Certamente, quer dizer, o governo tem um papel nisso. Certamente tem o governo que enxerga o valor econômico gerado. Né? O governo pode arrumar esse fluxo botando... Eu mencionei que na literatura, se a gente for pensar num terminal de container, um gateway, com, obviamente, classe mundial, estou falando berços acima de 1 quilômetro, enfim, 80% é uma boa taxa de ocupação na ótica do terminal. Tá? Pensando na premissa que você colocou de eu vou remunerar bem a infraestrutura, o capital investido naquela infraestrutura, usando 80% da capacidade. Trabalhar com 70%, 75% na capacidade global do terminal, obviamente, é importante dizer isso, eu deixaria um dinheiro na mesa. Eu preciso cobrar dessa carga que ficou os outros 5% que eu deixei de ganhar aqui, se eu quiser equilibrar minhas contas. Vou dar aqui jogar aqui para os modeladores, né, os modeleiros de terminais, eventualmente modelar terminais com 70%, 75% da capacidade e colocar isso dentro do valor. Mas veja que essa é uma conta que só se estabelece na imposição, né? Sempre quem vai estar pilotando o terminal vai estar com um olhar de dono de infraestrutura, né? E o armador também vai estar com um olhar de dono de infraestrutura, navio e terminal. Eles querem maximizar a ocupação. E, cara, a gente vai precisar mudar alguma coisa se a gente acha que é preciso impor um nível de ocupação menor ao sistema como um todo. Né? É tese. É uma conjectura, bem viagem nossa aqui. Nós estamos pensando alto mesmo. A infraestrutura sempre vem antes da demanda. Isso é um mantra já que a gente já discute há bastante tempo no nosso mercado. Tese você sempre ter uma infraestrutura disponível que venha acompanhando a demanda a par e passo que é difícil fazer isso porque os tempos são totalmente distintos. Mas discutir que eu tenho aqui
uma capacidade ofertada em Santos, que ela não está topada hoje pela demanda. Ela está topada, né? Mas eu teria uma infraestrutura em que, por melhor que fosse o desempenho econômico do Brasil nesse ano... O que você está falando é se eu tenho que me adiantar Exato. na oferta de infraestrutura. Né? E aí... certamente o Brasil não deve ser o benchmark em termos de velocidade. Agora, essa coisa, né? A infraestrutura vem antes da demanda. Na verdade, a demanda só pode aparecer quando tiver infraestrutura, né? E, cara, isso tem um tempo de resposta. Tem cadeias inteiras que precisam se organizar para perceber que você pode visitar Titia pegando agora um ônibus que tem uma estrada que vai para lá. Então, certamente, a infraestrutura provoca... E vou dizer mais, hoje, obviamente, nós temos o advento lá da Portonave, né, esse soluço de Itajaí e tudo o que a gente já mencionou no programa. Mas Salvador, por exemplo, está chegando ao topo de capacidade também. Né? Literalmente, para quem está em Salvador e passa na frente do Tecon Salvador, olha de fato o terminal topado. Né? E se você for analisar Por que a projeção... que o Wilson Sons não foi vendido, então, para um armador? Talvez a Santos Brasil chegou antes, né? Ou fez um pitch mais atrativo, enfim. Mas, obviamente, tem outras análises aí, que é Interlândia. Estou brincando. Né? E não dá para... É inexorável, assim, né? Interlândia de Santos é a economia do Brasil, né? Não é porque eu sou paulista, não, mas o PIB está aqui subindo a serra, né? Pensando nessa linha de a infraestrutura vem antes, qual é a tua visão para o STS-10 diante agora da CMA adquirindo a Santos Brasil e, obviamente, diante dessa questão dessa capacidade vir antes, obviamente, da... Eu acho o seguinte, quer dizer, sem STS-10, para Maersk e MSC, era palatável desde que uma ficasse com a Santos Brasil, a outra ficasse com a BTP, expandindo com mais alguns sabor. Né? Agora não tem mais jeito. Ou seja, não existe solução palatável sem o STS-10 para esses dois gigantes, né? Para operar em Santos e eventualmente concentrar carga em Santos, que é o grande mercado. Então, cara, eu acho que essa coisa vai esquentar bem agora. Cenas dos próximos capítulos. Bom. E muito rapidamente, né? Porque é impressionante como esse setor é volátil e as coisas evoluem. Eu acho um setor muito bacana. Eu também sou apaixonado. Lembra quando eu te falei para fazer engenharia naval? Bom, a gente fica aqui, agradeço. Eu que agradeço, Tércio. Marcos, ter recebido a gente aqui na sua casa. E... Eu que agradeço a visita, ter vindo até aqui. Porra, você é um cara de coração. Obrigado. Bom, a gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco para o último bloco do Porto Negócios. Boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro bloco do Porto Negócios dessa noite. Ficamos agora com Angelino Caputo e o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Vocês já sabem que nas transações do comércio exterior, as mercadorias entram e saem pelas fronteiras dos países e que, olhando pelo ponto de vista dos meios de transporte, além das tradicionais fronteiras terrestres, temos os portos e os aeroportos internacionais. Todos os países controlam o fluxo de entrada e saída de mercadorias estrangeiras em seus territórios, basicamente com dois objetivos: para que somente mercadorias autorizadas possam ser movimentadas e para a cobrança dos impostos de importação e de exportação. Para que essa fiscalização seja realizada pelos órgãos competentes, são definidas aduanas, ou seja, áreas alfandegadas em cada ponto de fronteira.
Esses locais possuem diversos recursos de segurança, como câmeras, balanças, equipamentos de raio-x, leitores de placas de veículos e sistemas informatizados que, em conjunto, viabilizam o chamado controle aduaneiro do comércio exterior. Uma das características mais importantes nesse processo é que a entrada de pessoas e veículos nas áreas alfandegadas precisa ser controlada e toda a movimentação deve ser informada para a Receita Federal. Antigamente existia uma norma que obrigava todo o recinto alfandegado a disponibilizar um login e senha em seus sistemas para que os fiscais da Receita pudessem, eventualmente, auditar as entradas e saídas naquele recinto. Embora a intenção fosse boa, na prática era muito difícil para os fiscais conhecerem todos os sistemas para que pudessem buscar as informações desejadas. Assim, desde 2022, a Receita Federal inverteu o paradigma desse controle aduaneiro, com a edição da Portaria COANA número 72. Nessa norma, ao invés de deixar os fiscais entrarem em seus sistemas para buscar informações, os recintos alfandegados devem agora transmitir por meio de uma API as informações de controle aduaneiro diretamente para os computadores centrais da Receita Federal, lá em Brasília. Esse mecanismo é conhecido como módulo recintos e define 22 eventos que devem ser transmitidos em até 1 minuto para a Receita depois que ocorram, como, por exemplo, a entrada de um caminhão na área alfandegada. Nesse exemplo, o evento que registra a entrada do caminhão precisa informar a placa, o peso, a identificação do motorista e mais uma série de informações. Embora a transmissão dos eventos para o módulo recintos tenha se tornado obrigatória a partir de dezembro de 2022, a própria Receita Federal tem aprimorado o mecanismo e apoiado o setor privado na implantação dos sistemas que transmitem as informações, de forma que ainda não houve punições para os recintos que não estão transmitindo as informações. Porém, passados quase 2 anos da criação dessa inovação fiscalizatória, mais de 90% dos recintos alfandegados já estão transmitindo corretamente os eventos para a API Recintos. Então, espera-se que brevemente a Receita Federal passe a multar os recintos que ainda não aderiram à norma. A API Recintos é mais um módulo do Portal Único do Comércio Exterior, principal ferramenta do Brasil para a implantação do Acordo de Facilitação de Comércio da OMC, agilizando o fluxo das mercadorias e desburocratizando as nossas fronteiras. Momento Arbitrar. Obrigado, Caputo. Estamos de volta aqui, direto da Álvares Marçal Infra. Agora estou com o Marcelo D'Antona, Deputy VP da Hamburg Port Consulting, a HPC. Uma empresa que pertence ao grupo HHLA, um grupo logístico grande em Hamburgo. E o Marcelo, eu já conheço ele de outros carnavais, né, Marcelo? Obrigado aí por nos atender aqui. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite aos ouvintes do programa. Legal. Bom, a gente conhece já de outros carnavais, né? Acho que todo mundo se conhece no setor portuário. E hoje você está liderando a HPC aqui na América Latina, né? E eu queria discutir justamente, né? Nós falamos no programa todo sobre essa aquisição da CMA pela Ativa da Santos Brasil, a questão da capacidade em Santos, mas eu queria falar mais sobre esses movimentos, né, dos armadores na verticalização dos terminais, como é que tem sido isso na Europa, né, visto que a HHLA já tem essas parcerias com os armadores já há um longo tempo em diferentes lugares na Europa. Isso aí. HHLA é um grupo que existe desde 1875, nós somos operadores portuários. O grupo opera 3 dos 4 terminais de containers do Porto de Hamburgo e temos no Porto de Hamburgo 75% do market share, do volume local. Lembrando que Hamburgo, a sua vez, é o 3º maior porto da Europa em movimentação de containers. Disputa diretamente com Roterdã e Antuérpia. Cabeça com Antuérpia e Rotterdam. Né? A disputa ali na região que se chama Mar do Norte da Europa é extremamente intensa. Além disso, há a competição de um outro porto local, que é Bremerhaven. Né?
pouquinho mais ao norte ali de onde está Hamburgo. Não, e tem eu estudando os tipos de competição, né? Hamburgo também compete com os portos do Mediterrâneo. Porque as conexões ferroviárias... Pela Interlândia do meio da Exatamente, da Europa. as conexões dentro de toda a Interlândia da Europa, né, elas são muito variadas, muito eficientes e, portanto, trazem uma competição muito acirrada, né, entre portos de origem, portos de destino para a carga. E é interessante que eu acho que é o melhor case quando a gente discute competição entre faixas de costas. Que é muito natural a gente discutir competição na faixa de costa, né, na mesma faixa, que é o caso da competição brasileira. Acho que não é o caso. Na Europa a disputa é na Interlândia mesmo, né? Assim, onde aquele importador, aquela fábrica que está lá no interior da França, ela tem N opções, né, de portos e rotas logísticas para a escola receber escoar sua produção e receber suas matérias-primas, né? E ela se aproveita de todas essas opções, em diferentes momentos e diferentes situações, né? Mas, enquanto grupo econômico, aliás, eu queria esclarecer, HHLA é a sigla de um nome super criativo, que é Hamburg Hafen Logistics, quer dizer, logística e Porto de Hamburgo. Porto de Hamburgo, em alemão. O pessoal é ruim de dar nome, né? Mas, é como o engenheiro dando nome de empresa, né? Ele coloca as iniciais no nome do sócio. Exatamente. É super criativo. Exatamente. Mas eu acho que se a gente vai falar do tema, né, integração com companhias de navegação e prestadores de serviço nos terminais portuários, eu acho que é uma coisa que a gente pode falar em primeira pessoa, né? Porque nós temos a experiência, enquanto grupo econômico, de ter capitaneado algumas dessas iniciativas de integração. Eu mencionei que nós temos 3 terminais de containers. O maior deles é o terminal de Antwerp, né? Ele foi concebido no início dos anos 2000, foi na virada do século, ele ficou pronto em 2002, e desde a sua concepção, ele foi uma parceria econômica com a Hapag-Lloyd, uma companhia de navegação também alemã. E foi esta parceria, né, de certa forma, que deu a segurança para os investidores da HHLA, que é o governo municipal, a bem da verdade, lá de Hamburgo, em grande parte, mas também investidores privados. Foi esta parceria com a Hapag-Lloyd que deu garantias, ou certezas, por assim dizer, ou minimizou as incertezas, talvez melhor dito, né, em relação a volumes, em relação a resultados futuros do terminal, e isso permitiu que o terminal embarcasse, a HHLA embarcasse junto com o seu parceiro, num projeto muito ambicioso que foi automatizar o primeiro terminal de contêiner da Europa, né? Então, no ano de 2002, ficou pronto lá um terminal completamente automatizado com uma tecnologia... né? Não, o terminal da HHLA. HHLA foi o terminal de Antwerp. Foi o primeiro terminal europeu naquele nível de automação. Eu lembro, eu visitei o terminal. Você esteve lá? Eu estive lá. Você esteve lá. Esse terminal hoje é todo robotizado. Né? É fantástico. Foi. E foi muito engraçado que quando eu fui visitar o terminal, não tinha uma pessoa no terminal. Nada. Enquanto isso, tinham 500 pessoas num prédio controlando aquele terminal. Exatamente. O terminal de Antwerp, a maior equipe que tem hoje lá é a equipe de manutenção, porque eles têm que botar os equipamentos para rodar. Sim, claro. E fazer as manutenções preditivas, enfim, corretivas. Exatamente. Mas foi um investimento significativo, foi um investimento numa tecnologia que, à época, ainda era pouco madura, quer dizer, havia um risco significativo nisso, né? Mas foi essa parceria com a companhia de navegação Hapag-Lloyd que deu, vamos dizer, o mote, né, para isso tudo acontecer. Então, em um dos terminais do nosso grupo, nós temos a participação hoje, até hoje, de 25% da Hapag-Lloyd como sócio investidor. Mais para frente, agora já falando em tempos muito mais recentes, né, em 2021 para 2022, uma companhia de navegação chinesa, a COSCO, se interessou também, propôs uma parceria no nosso outro terminal de contêineres, o terminal de Tolletort, né? Por quê? Porque a China é o maior parceiro comercial do Porto de Hamburgo, de longe. Né? Quase todo mundo, né? O Brasil também. Exatamente, não muda muito. A COSCO tem uma participação significativa nesse trade, né, entre Europa e China, Hamburgo especialmente e China, e, portanto, do ponto de vista comercial, fazia todo o sentido, de novo, para os dois lados da equação. Né? A COSCO tinha interesse em assegurar uma base, uma casa para as suas operações, assegurar estabilidade nos serviços que ela oferece no Porto de Hamburgo. E para a HHLA,
também era interessante contar com essa perspectiva estável de volumes, né, e condições comerciais com um parceiro investidor. Então, olha que interessante, né? São dois tipos de associações, né? A primeira foi a associação da principal empresa de navegação alemã, investindo no terminal, buscando o nível de serviço, buscando a qualidade e, obviamente, a verticalização ali sim, da operação. E, na sequência, um principal parceiro comercial buscando o mesmo tipo de estratégia exatamente, em um outro terminal, garantindo, obviamente, as especificidades de janela de atracação, enfim, todos os benefícios que o armador quer. Exatamente. Com É o terminal. importante dizer que esses dois terminais, eles seguem sendo terminais que oferecem seu serviço não apenas para os parceiros, mas para todos os demais armadores Sim. que operam lá no Porto de Hamburgo. Então não há exclusividade Mas há algum tipo de benefício, digo... A garantia de serviços por parte do terminal, de escala. E a garantia por parte do cliente de volumes. E, portanto, né, você tem uma estabilidade financeira nesse contrato muito maior, muito mais tranquila. Né? Um contrato de longo prazo. Esse é o tipo de associação, e mundo afora existem vários, né? Então, acredito que Itapuá é algo parecido, né? Itapuá você tem lá, acho que 20, 25, 30% das ações, 30% das ações são da Maersk, né? Sim. Ela garante volume e o terminal garante o nível de serviço de atracação para a Maersk. A estrutura e o serviço. Então, eu te entrego infraestrutura, você me entrega volume e a gente chega num acordo aqui, que é o ponto ótimo do teu negócio, o ponto ótimo do negócio do terminal. Exatamente, exatamente. Em vez de ser uma relação unificada, né, é uma relação de casamento, assim, prazo mais largo. É uma relação mais estável, né, de um modo geral. E a história não parou por aí. Né? Agora, ano passado, 2023, a MSC fez uma oferta para o acionista da Hala, o principal acionista da Hala, que é a municipalidade do governo de Hamburgo, é o governo da municipalidade de Hamburgo, perdão, oferecendo adquirir 49,9% da empresa como um todo. Né? Essa proposta foi avaliada pelos acionistas, pela sociedade local de forma geral, e ela foi recém-aprovada, né, pelo Senado de Hamburgo. Recém mesmo, foi mês passado. Aliás, foi na primeira semana desse mês, a aprovação final por parte do Senado de Hamburgo. E agora essa operação está pendente apenas da aprovação da Autoridade Concorrencial Europeia, o CAD da Europa. Sim. Como é normal nesse tipo de operação, mas não se espera nenhuma dificuldade em aprovar a transação. Então nós vamos ter uma situação sui generis, muito específica, né? Que é um armador em sendo que um armador sócio da holding. um armador é sócio da holding, outro é sócio de um dos nossos terminais e um terceiro, chinês, é sócio de outro ainda. Né? E não são quaisquer armadores. Né? Nós estamos falando do segundo maior armador do mundo, que é a MSC em termos de volume, né? O terceiro, que seria o quarto, que seria a Cosco, né? E logo em seguida a Hapag-Lloyd também. Então, no ranking dos top 5, né, 3 deles estão lá com participação na Hala. Né? Essa é uma situação inédita? Não, de maneira nenhuma, né? Porque se você olhar os concorrentes do Porto de Hamburgo, né, Rotterdam, Bremerhaven, eu citei, Antwerp, todos eles têm como sócios ou como participantes dos terminais de contêineres locais, também companhias de navegação. Né? E muitas vezes essas companhias de navegação associadas com operadores portuários, né? Aquilo que a gente chamava antigamente só de operadores portuários. Deep World, sócia da CMA-CGM, Maersk com terminais próprios, né? Ou associada à Eurogate, com concorrente da Hala na Europa, e por aí vai. Né? Então, meu ponto aqui é o seguinte, né? A integração entre terminais de contêineres e companhias de navegação não é uma coisa fora do usual na Europa, ao contrário, eu diria que é o padrão hoje, é o normal, é o novo normal. E mais que isso, essas associações são buscadas, elas são ativamente, né, buscadas pelas administrações portuárias, pelos operadores de terminais de contêineres, e quando elas acontecem, elas são comemoradas, como, por exemplo, no caso da Hala em Hamburgo, né? Traz emprego, traz volume, traz desenvolvimento econômico para a região. Você traz um tema para a mesa, a gente discute muito, né, no Porto Negócios e no nosso mercado mesmo, o fla-flu, né, das teses e dos cálculos, né, dos bandeiras brancas versus os verticalizados, né.
quando você traz para a mesa as práticas que tem em Hamburgo, né, de você ter integrações, são integrações verticais, porém não existe uma relação de controle do ativo, e mudando a regra e a lógica de operação do porto. Ou seja, o porto continua com a sua vida, ele continua buscando todos os tipos de armadores, existe uma competição saudável dentro do porto, mas eu tenho aqui uma posição assegurada, né? E eu não sou dono do terminal, eu sou sócio do terminal. Você acredita que esse modelo seja um modelo aí que o Brasil poderia... O Brasil, na verdade, já tem isso. A gente já chegou lá, né? A gente já está nesse Itapuá, caminho, eu dei o exemplo de Itapuá. A Portonave nasceu dessa forma, né? Era 50% Triunfo, 50% Portonave. E aí teve o caso da aquisição de 100% pela TAEL da Portonave. A própria TAEL é sócia, tem participação não controle, né, no Rio de Janeiro. A PM está controlando agora o novo TUP em Suape. Nós temos, mas assim, você tem aqui, já tem casos disso no Brasil. Tem o exemplo desta semana, né, a CMS CGM com a Santos Brasil. Eu diria o seguinte, talvez seja esse o modelo, né, fazendo uma figura de imagem aqui, são os casamentos abertos, né? Aquele casamento monogâmico, né? Se você é dono do terminal, mas você pode prestar serviço para qualquer um. Exato. Né? Além do seu dono. Então, é um casamento aberto. Eu acho que isso funciona muito bem. Eu gostei da expressão. Funciona muito bem. E no final, se a gente atender, né, a carga com o nível de serviço, acho que é isso que faz você ser mais competitivo, mais eficiente, enfim, e obviamente ganhar market share. Porque no final Exatamente. Não só o armador, mas obviamente o terminal quer performar no mercado. De novo, na nossa experiência de primeira pessoa, foi uma relação ganha-ganha. Né? Ganhou o terminal, porque ganhou um contrato estável, né, financeiramente sólido, né, sem surpresas. Né? Ganhou o nosso parceiro, Companhia de Navegação, conforme o caso, porque passou a ter garantia de serviços, né, num nível de serviço, num nível de qualidade que lhes convém, né, e eles ajudaram a viabilizar isso através do contrato, do volume que entregam, e principalmente ganhou a sociedade, ganhou o usuário do porto, que é quem ganhou, quem tem e toda a economia quem portuária, colhe o benefício do melhor serviço, né, do melhor serviço oferecido pelo porto, da melhor cadeia de transporte marítima. E a sociedade local, sem dúvida, né? Geração de emprego e tecnologia. Toda a economia que está por trás do porto, que não é pequena. Tudo gira. Você mencionou da MSC, né? A MSC assumindo aí praticamente, né, 50-50, né, da operação da holding. Eu imagino que ela vai buscar espaço no terceiro terminal, algum espaço estratégico. Né, o acordo entre o governo de Hamburgo, o acionista, né, hoje da HHLA, e a própria MSC é bastante ambicioso. Né? Ele contempla não apenas a operação em si dos terminais, mas uma certa garantia de volume novo, volume que hoje não está no Porto de Hamburgo e que a MSC vai deslocar para lá. Suponho que em prejuízo de portos concorrentes, imagino, mas assim é a vida. Sim. Né? Mas também investimentos significativos na própria estrutura dos terminais. A Maersk a MSC e o governo de Hamburgo concordaram numa nova rodada, numa nova onda de investimentos para modernizar ainda mais os terminais e aumentar a sua capacidade. Uma sede regional da empresa, da MSC, em Hamburgo. Né? Então tudo isso é emprego, tudo isso é economia girando, como você falou. Né? É fantástico. Assim, Bom, são cases que a gente traz aqui para discussão, enfim, aprendizado, e tomara que seja... tenha sucesso essa nova parceria aí da MSC. E eu gosto muito de Hamburgo, assim, é uma cidade maravilhosa. É uma cidade maravilhosa, é um povo que respira porto. E como todo povo que respira porto, tem todo o respeito nosso do Porto de Negócios aqui. Marcelo, quero agradecer o teu tempo aqui comigo. Hoje foi um programa bem legal para discutir esse mercado container aqui no Brasil. Você trazendo aqui no último bloco essa experiência hamburguesa e vamos ver quais são os próximos passos agora da CMA. Tem muitos capítulos ainda aí pela frente. O Game of Thrones foi longo, vamos ver como é que vai ser esse nosso Game of Thrones container aqui no Porto de Santos. Obrigado, Tércio. Obrigado, espectadores do programa. Muito obrigado. Bom,
A gente fica por aqui e eu espero você na próxima semana, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.